começar, teremos uma palestra que vai mostrar que o agro tem ativos ambientais e econômicos para mostrar que é parte da solução e não do problema na COP30. Este é justamente o tema que vamos acompanhar, a evolução das bioenergias no contexto da COP30. Como moderador, eu chamo ao palco Marcos Fava Neves, chanceler da Harvard Agrobusiness School. Seja bem-vindo. Vamos receber o keynote speaker Christopher Podgorski, presidente e CEO das operações industriais na Scania América Latina. Seja bem-vindo. Teremos também a participação em vídeo do campeão do clima na COP30, Dan Yoshi. O palco é todo de vocês. Excelente painel a todos. Muito obrigado a presença de vocês aqui para falar de um tema absolutamente importante para o Brasil hoje, e nós vamos fazer de uma maneira que todos possam sair daqui melhores do que chegaram, com boas notícias e mais animados. Então, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, que eu já ouvi coisas boas dele ali em pouco tempo, conversando ali na cadeira, eu queria começar contando uma historinha para vocês que aconteceu comigo nessas 2 semanas, para mostrar o contexto e a importância da bioenergia e de tudo que está aqui, que vocês têm condição de conhecer ao longo da tarde, as inovações de um setor que o Brasil lidera. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual seria a relação entre 2 cidades que eu pude ir nos últimos 7 dias, Luiz Eduardo Magalhães e Chapecó? Então deixa eu explicar para vocês o que nós temos aí. Em Chapecó, nós temos provavelmente o centro mais inovador e importante de produção de carnes no mundo, com a presença da Aurora, das cooperativas, grande produtora de frangos, de suínos. E em Luiz Eduardo Magalhães, eu estou acompanhando a instalação da Impasa, que vocês provavelmente estão acompanhando. Cada cidade hoje de destaque do agro brasileiro, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, né, do Tocantins, cada cidade importante está sendo disputada para ganhar uma indústria de etanol de milho. E há 10 anos nós não falávamos em etanol de milho no Brasil. Isso era uma coisa que a gente só conversava de cana, e que o etanol todo vem da cana, e milho é um negócio dos Estados Unidos, então não era uma realidade aqui para nós. Então olha que bonita a história. A partir do momento em que Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, ganha uma unidade de etanol de milho, as pessoas daquela região que não são abastecidas de forma competitiva por etanol, pelo fato de que ele está extremamente distante e tem que importar gasolina, né, das refinarias brasileiras para ser usada lá, elas começam a usar o etanol feito do sorgo e do milho plantados no oeste da Bahia, até porque ela instala um posto sempre anexo da sua unidade industrial. Aí, Christopher, nós temos o investimento de 1,5 bi, que vai empregar na construção da fábrica essa turma que está aqui, que vai gerar, né, os bens de capital que vão ser usados, e que vai ter 1.500 pessoas trabalhando no processo de construção. Depois que termina o processo de construção, 300 empregos de alto padrão ficam com aquela unidade em funcionamento. Mas a história bonita, ela não para aí. Porque quando você leva uma unidade como essa, ou uma unidade de biodiesel, que também o Brasil vem crescendo, e os investimentos prometidos são grandes, para a alegria dos nossos fornecedores de bens de capital, você tem a geração ou do farelo de soja ou do DDG, que vem a partir do processamento do milho. 250, 280, até 300 quilos são gerados com 1 tonelada de milho que é processada. 400 litros de etanol. Quando você tem o DDG, quem sente o cheiro do DDG e vai para lá é o confinamento.
é a turma do frango, é a turma do suíno, né? É a turma do gado. E quando a turma do gado chega, do frango e do suíno, além da geração de empregos, você tem uma quantidade gigante de esterco, você tem uma quantidade gigante de dejeto suíno, e você tem no frango a cama de frango, que vai virar fertilizante. No esterco, no dejeto suíno, você tem daí a indústria que também vai atrás, é que nem se fosse um trenzinho, vai um atrás do outro. É a indústria do biogás e do biometano. E aí quando você tem o biometano lá, parte das máquinas e dos motores a biometano começam a ter combustível para funcionar, tirando a conta da importação do diesel para aquela região também. Então, o que está acontecendo hoje, pessoal? Nós estamos vendo uma revolução da bioenergia no Brasil, essa bonita história, e com a bioenergia aumentando, o que está acontecendo que é extremamente importante para as nossas exportações para agregação de valor, é um processo que eu estou chamando de carnificação do Brasil, que é a conversão do grão em carne e a venda para o mercado internacional de carne. Então, esse pequeno exemplo que eu dei mostra o empoderamento energético que nós temos quando você estimula o crescimento da bioenergia. Mais recentemente, vocês provavelmente viram um anúncio da Amage, né, da nossa Amage, da família do ex-ministro Blairo Maggi, que comprou e está usando 100 caminhões 100% biodiesel. Né? Eu não vou dizer qual é a empresa que forneceu esses caminhões, vai ficar uma surpresa aqui para vocês, né? Talvez seja uma empresa próxima aqui da gente. A máquina que conduz as balsas também, com soja, as chatas, né, as barcaças também com motor a biodiesel. Então, esse quadro todo está gerando um empoderamento energético do interior do Brasil, está gerando um processo de agregação de valor no interior do Brasil, porque quando você exporta carne suína e carne de frango, vis-à-vis a soja e o milho que eles comeram, porque porco e frango é soja e milho andando, a nossa exportação pula de 3 bilhões de dólares para 13 bilhões. Ou seja, se você não exportasse a carne, exportasse o grão que eles comeram, vinha de 13 para 3. Esse processo, então, ele está acontecendo quase que silenciosamente no Brasil, essa interiorização, essa questão da nossa energia ser produzida localmente, o empoderamento e a agregação de valor. Então, eu queria só começar contando essa historinha para vocês, antes de pedir aqui para a organização para passar o vídeo que nós recebemos do Dan Yoshpi, que está tendo um papel muito importante na COP30, na liderança empresarial, e passar a palavra aqui, que tenho certeza vai nos deixar maravilhados com a inovação, o que está vindo pela frente de uma das melhores empresas que nós conhecemos de soluções de transporte do planeta. Tá? Então eu vou pedir para os organizadores para colocarem o vídeo do Dan, por gentileza. Prezados amigos e colegas, como campeão de alto nível do clima para a COP30, é uma honra participar da FenaBio em um momento em que o mundo precisa conhecer as soluções do Brasil mais do que nunca. Não podemos mais agir como se o tempo estivesse ao nosso favor. Precisamos enfrentar o desafio que está à nossa porta. Eu acredito que podemos. A bioenergia não é apenas uma rota do futuro para o Brasil. Ela já é um pilar central da nossa matriz energética e da nossa segurança nacional. Em 2022, ela representou 31% de toda a nossa oferta de energia. E é 100% produzida no país. Isso significa independência energética, resiliência e empregos enraizados em cadeias de valor locais. Embora os biocombustíveis no transporte frequentemente ganhem destaque, o principal uso da bioenergia no Brasil é na indústria, com a biomassa sólida atendendo a mais da metade da demanda nacional. Isso reforça o papel crítico da bioenergia em diversos setores. No transporte, somos pioneiros. O etanol e o biodiesel juntos já respondem por 22% da energia utilizada no setor, com o bioetanol representando quase 40% da mistura gasolina-etanol.
Esse resultado é fruto de décadas de políticas públicas consistentes, desde incentivos para veículos flex e agora o RenovaBio, que continua a impulsionar inovação e investimentos. Mas há uma nova fronteira na nossa liderança em bioenergia: os combustíveis sustentáveis de aviação, ou o chamado SAF. À medida em que os veículos elétricos se expandem, esperamos que a demanda por biocombustíveis no transporte rodoviário atinja seu pico na década de 2030. E isso cria uma oportunidade para redirecionar esse excedente para a aviação. O Brasil está em uma posição única para liderar em SAF. Temos as matérias-primas, o know-how e cada vez mais a base regulatória. Iniciativas como o Programa Combustível do Futuro e o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação estabelecem metas obrigatórias de SAF a partir de 1% em 2027, aumentando para 10% até 2037. Essas políticas nacionais são desenhadas para se integrarem em acordos internacionais como o CORSIA, garantindo um caminho coordenado e eficaz para a descarbonização. Já estamos vendo diferentes ações nesse sentido, e o mundo já está se movendo nessa direção. Mais de 40 companhias aéreas definiram metas de SAF até o final de 2023. Essa ambição, se concretizada, pode ter um impacto significativo no mercado, já que essas empresas respondem por 45% da demanda global total. A Accelerate Renewables está investindo 3 bilhões de dólares para produzir 1 bilhão de litros de diesel renovável e SAF a partir da Macaúba, enquanto restaura terras degradadas e cria 90 mil empregos. A Raízen obteve a certificação Corsia Plus para o seu SAF à base de etanol e está se associando à SAF PAC da Ásia para ampliar a produção de etanol para combustível de aviação. Empresas brasileiras como a FS estão liderando o caminho, com seu projeto de pioneiro de bioenergia com captura e armazenamento de carbono. O projeto, que deverá ser lançado em 2027, removerá mais de 400 mil toneladas de CO2 por ano, buscando produzir o primeiro etanol carbono negativo do mundo. No entanto, a infraestrutura real ainda está atrasada. Precisamos ir além dos anúncios e avançar para a entrega. E a liderança precisa ser confiável. Isso significa que a sustentabilidade não é opcional, é mandatória. Devemos reforçar as análises robustas de ciclo de vida e métricas de intensidade de carbono, garantindo que nossos combustíveis realmente reduzam emissões. Para a COP30, nossa meta é impulsionar uma agenda de ação ousada, que mostre e amplie as soluções que já temos, enquanto acelera o progresso nas soluções que o mundo precisa com urgência. Vamos fazer com que a COP30 não seja sobre novas promessas, mas sobre o que está sendo entregue entre países, empresas e comunidades. Não somente ambições no papel, mas resultados concretos. A equipe dos campeões do clima está pronta para apoiá-los na conexão entre tomadores de decisão de diferentes setores, cidades e comunidades, para acelerar soluções climáticas que protejam o desenvolvimento socioeconômico sustentável e garantam um futuro próspero. Vamos fazer isso juntos, como um mutirão. Obrigado e espero ver vocês em Belém. Muito obrigado, parabéns aí aos organizadores, o Ademar, Ronaldo, todo mundo por conseguir aí esse vídeo do Dan. Tá com uma agenda lotada aí por conta da nossa pressão, né, da COP30, a organização, o evento está chegando. Eu queria então imediatamente passar a palavra para o nosso palestrante, todo mundo quer ouvir aqui, né, a mensagem do Christopher Podgorski. Ele então é o presidente e CEO de operações industriais da Scania na América Latina. Com isso nós vamos entender então o que está acontecendo, quais são as perspectivas e a importância que nós temos de bons motores para poder realmente contar essa história e fechar o quadro da agregação de valor, da geração de emprego, do empoderamento energético e da independência até do Brasil nesse sentido, tá bom? Muito obrigado pela presença, que eu deixar então contigo aí para a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Professor Marcos, muito obrigado pelo convite.
Satisfação enorme estar aqui. E estou muito feliz de ter ouvido a sua história. Você abriu essa palestra com uma história baseada em fatos, baseado em ocorrências concretas, já estão acontecendo hoje e ganhando tração, ganhando maturidade, ganhando entendimento, ganhando adesão de diferentes setores da economia e da sociedade. Então cabe aqui, e prefiro não me chamar de palestrante, mas sim quem está vivendo uma história há quase 10 anos agora. E alguém pode perguntar o porquê uma empresa de 133 anos de existência, uma empresa de engenharia propriamente dita, se engajou tão fortemente nessa jornada de sustentabilidade. E isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás, precisamente 10 anos atrás. Nessa ocasião eu militava na Suécia, tinha uma responsabilidade comercial global para o Business Area Caminhões. E naquela ocasião nós entendemos que o setor de transporte até hoje contribui em todos os seus modais, aéreo, naval, cabotagem, ferroviário, rodoviário, com quase 25%, uma quarta parte das emissões de carbono que tanto estão afetando o comportamento climático. Então, naquela ocasião, aderimos imediatamente ao Acordo Climático de Paris e, no mesmo ano, alguns meses depois, apresentamos a plataforma que iria iniciar o nosso trabalho do caminho de transformar o ecossistema de transporte com soluções sustentáveis. Coisa bastante conceitual à época, com entendimento até dentro da Scania. Se investimos 2 bilhões de euros no desenvolvimento dessa nova plataforma e quando a apresentamos, pouco ou quase nada falamos do produto e sim do reordenamento estratégico da companhia. Como foi dito anteriormente aqui, éramos parte do problema, mas tínhamos a obrigação de sermos parte da solução. Naquela ocasião, apresentamos a plataforma que iria permitir a adesão ou a introdução de novas tecnologias que viabilizariam a utilização de biocombustíveis e até eletrificação. Para dar tangibilidade ao que era conceitual, sabemos que nos negócios nós temos que definir metas, targets concretos para serem perseguidos. E fomos a primeira marca da indústria automobilística a aderirmos aos Science Based Targets. No seu escopo 1 e 2, nos comprometemos a reduzir a nossa pegada de carbono em todas as operações industriais e comerciais, reduzir pela metade a cada década, e agora, nesse ano, estamos chegando exatamente na primeira década cumprida e ultrapassando essa meta. Não só globalmente, como com muito orgulho na nossa unidade de São Bernardo do Campo. Bem superior a uma redução de 50% na pegada de carbono. E produzindo mais, com menos. Também temos orgulho como falamos, a gente walk the talk, né? Nos comprometemos e a gente entrega. Então, é um site importante, com capacidade para 30 mil veículos, hoje duplamente certificado como aterro zero. Nós temos uma estação de tratamento de efluentes, onde 70% da água oriunda das nossas operações, que seria descartada, ela é recuperada e volta dentro de um conceito de circularidade. E, mais recentemente, como uma das nossas principais fontes energéticas, substituímos o gás natural em nossas atividades
principalmente das cabinas de pintura, as estufas, etc., substituindo o gás natural por biometano. Porém, quando assumimos o compromisso dos Science Based Targets, também nos comprometemos a reduzir a pegada de carbono em 20% de todos os produtos Scania circulantes no mundo. Ou seja, agirmos de maneira a apresentar soluções, recomendações, ações para mitigar a pegada de carbono da frota circulante Scania em 20% nesta década e que se completa ao final de 2025. Vamos ver se a gente consegue, quando apurados os números, mapeados os números, em algum momento de meados do próximo ano, se nós atingimos esse objetivo. Não quero antecipar, muito próximo disso, mas não importa se foi 18 ou se foi 22. O importante é que nós saímos de uma situação e agora já existe um movimento concreto. Lembrando que sustentabilidade sempre tem que ficar em pé no aspecto econômico e financeiro também. É um business que não se sustenta apenas com um propósito sustentável do ponto de vista de meio ambiente. Então, se adentrarmos um pouquinho mais no tema, se puder me ajudar mudando o slide. Mudou. Então, a gente pode dizer que existem muitas forças que podem impedir a movimentação para um ecossistema de transporte descarbonizado, né? Então, inicia-se pela percepção, agora muito mais claro por parte da sociedade, que a gente não vive mais apenas um momento de mudanças climáticas. Em realidade, se averiguarmos os top 5 maiores riscos corporativos ou governamentais, o Fórum Econômico de Davos já elenca os desastres ou eventos climáticos severos dentro dos top 5 maiores riscos. E que até o final do século, se nada for feito, isso pode subtrair do desenvolvimento do produto nacional bruto global da ordem de 22%. Então, mexe no bolso significativamente, o que já é um driver importante para todas as ações que estamos efetuando. Por outro lado, tem o lado positivo, porque as novas cadeias produtivas, as cadeias de valor que você muito bem descreveu, no oeste da Bahia ou no oeste de Santa Catarina, começam a demonstrar que o caminho da descarbonização cria novas cadeias de valor, cria oportunidades de circularidade, cria a oportunidade de utilizar rejeitos ou resíduos orgânicos em uma fonte energética verde e renovável preciosa. Então, com relação ao porquê estamos nessa jornada ou conduzindo esse propósito plenamente integrado na nossa estratégia de negócio, basta ver o entorno. Então, se olharmos a parte superior direita, também entendemos desde o princípio que não adiantava somente o desenvolvimento tecnológico e apresentá-lo, né? Essa figura, esse diamante, demonstra que sem uma solução integrada com todos os players, nós não íamos proporcionar o resultado que contemplasse todas as expectativas, principalmente frente a um modelo existente, um ecossistema baseado em combustíveis fósseis, já tem 12 décadas de existência, de maturidade, de desenvolvimento tecnológico, de maturidade, granularidade das soluções de infraestrutura. Enfim,
já que o inimigo a ser abatido é o carbono, ele é um inimigo difícil de ser batido com o status quo existente. Porém, a gente entende com a possibilidade de termos a integração dos demandantes dos sistemas de transporte, dos executores, nós como fornecedores de produtos e soluções, tendo também a integração daqueles que vão viabilizar a nova infraestrutura para que esse novo ecossistema também tenha uma operação segura, confiável e disponível, a gente percebe que a gente consegue chegar lá. E eu vou voltar a isso com um pouquinho mais de detalhe de demonstrar essa figura que é conceitual com uma outra que é a realidade de hoje. No canto inferior à esquerda é como nós sempre atuamos ao longo dos 10 anos junto àqueles que buscam uma solução de transporte. Então, a eficiência energética que a gente vê no diagrama à esquerda, ele é engenharia pura. É sempre ganhando eficiência, utilizando menos combustível para transportar mais. E é isso conjugado com o fato de que há 10 anos todos os veículos de Scania são conectados, gerando dados preciosos, um banco de dados que é utilizado para melhorar a eficiência operacional. Esses dois diagramas nós já aplicamos também para os veículos movidos a óleo diesel. E já ao longo dessa década a gente conseguiu um ganho de eficiência energética da ordem de 25%. Ou seja, para fazer o mesmo trabalho 10 anos atrás, hoje nós fazemos esse trabalho consumindo 25% a menos de combustível fóssil, transportando mais com menos, o que já é uma grande contribuição. E o terceiro diagrama é com relação às novas tecnologias que contemplam o uso de biocombustíveis e a eletrificação. Então, continua a jornada de engenharia. No entanto, a gente já há muito tempo percebeu que não existe uma única bala de prata, não existe uma tecnologia que será vencedora. Em cada região, seja em Luiz Eduardo ou em Chapecó, a solução vai ser distinta e vai depender do que aquele topázio, aquele diamante, aquele diagrama, quais são as forças e quais são os investimentos já existentes que vão permitir que uma infraestrutura regional ou local acabe definindo qual é a melhor tecnologia a ser utilizada. Se puder trocar o slide, por favor. Então, isso aqui é só para demonstrar o que era um conceito 10 anos atrás. Nós temos players super importantes que já oferecem resposta a todas as indagações que haviam. Por exemplo, quando apresentamos os caminhões a gás em 2018. Né? Então, onde eu vou abastecer, como eu vou abastecer, eu vou poder ter a mesma autonomia que eu tenho com o equivalente a diesel, sim ou não. Então, ao longo do tempo, nós acabamos demonstrando, juntamente com esses parceiros importantes que vemos na linha de baixo, que sim, é possível. E hoje nós temos, por exemplo, todo o oeste do estado de São Paulo ligado ao Porto de Santos, com soluções de abastecimento de biometano a cada 200 quilômetros. Não tem nenhum problema para fazer esse corredor verde e o transporte 100% descarbonizado. Outros corredores azuis ou verdes, dependendo como eles são chamados, denominados, estão em construção. Em cima, a gente vê quem são os que contratam o serviço de transporte. E nós, há algum tempo, decidimos promover, junto com o Pacto Global das Nações Unidas, que a gente chama de Hub de Biocombustíveis e Eletrificação. E são 90 empresas que estão juntas
que contratam serviço de transporte e têm o mesmo dilema, o mesmo ponto de interrogação do que fazer para mitigar a pegada de carbono no escopo 3. Essas 90 empresas respondem por 15% do PIB do Brasil. Então, já existe esse drive econômico-financeiro. Eu não posso esquecer também o trabalho feito e a contribuição com relação, já que estamos construindo um novo ecossistema, nós temos que construir também um novo marco regulatório e um novo marco legal, legislativo. Então, os exemplos já citados, inclusive pelo o Dan, né? A legislação do combustível do futuro, o programa de incentivos do Mover, o RenovaBio e outros exemplos, o advento da permissão de 1 tonelada a mais no eixo dianteiro dos veículos com novas tecnologias, para manter a paridade e a competitividade com os modelos anteriores a combustível fóssil. Enfim, são uma série de exemplos que todo o marco legal foi construído desde o advento da família Rockefeller e a Standard Oil há 12 décadas atrás e refinado para um ecossistema. E agora ele está sendo refinado, amoldado, revisado para permitir a competitividade de soluções descarbonizadas. Se seguirmos para o próximo slide, por favor. Então, isso aqui na prática, todo mundo fala, puxa vida, se eu comprar um caminhão a gás hoje, ou um ônibus a gás, eu vou ter cobertura? Esse mapa diz tudo, e esses pequenos 3 estados ou territórios que ainda não possuem, muito em breve terão. A cobertura é transnacional, né? As distribuidoras de gás perceberam a oportunidade de negócio, existem várias reservas de gás também na zona territorial brasileira que precisam ser monetizadas. Então a gente percebe que a transição para o gás natural, que já é uma contribuição marginal na pegada de carbono, mas muito importante nas emissões de particulados e de hidrocarbonetos e de óxidos de nitrogênio, já conferem também um benefício à saúde pública e etc. bastante grande. E a gente percebe como o mesmo advento dos empreendimentos que buscam monetizar de outra maneira a produção de milho ou etanol, e também gostei da maneira que você conectou as diferentes cadeias de valor de 3 a 13 unidades monetárias por milhões de dólares. A mesma coisa acontece transformando resíduos orgânicos, que em realidade é um passivo ambiental, é um problema para todo mundo que do setor agrícola ou do setor da pecuária, e isso acaba transformando um desafio em uma grande oportunidade de negócio, né? A gente percebe que o Brasil, que é um dos grandes produtores de alimentos, também é um dos maiores produtores globais de resíduos orgânicos. E esses são a fonte para a busca da circularidade e a substituição de combustível fóssil em soluções verdes e renováveis. Já finalizando, a gente pode entender que o que realmente alavanca essa transformação, essa mudança, essa criação de novos ecossistemas, naturalmente são os investimentos. Walk the talk significa também acreditar e apostar. E nós encerramos ao final do ano passado um ciclo de investimentos de 4 bilhões de reais que viabilizou a introdução de todas as tecnologias que podem utilizar de maneira confiável, robusta,
testada, comercial, não é protótipo, funciona tão bem ou melhor do que uma solução a diesel. Temos que ter as políticas públicas para adequar e manter a competitividade dessas soluções e nunca parar com as inovações. Seja através da conectividade e a digitalização, melhorar a operação individual de cada veículo, para cada aplicação, para cada segmento, ou para cada rota individualizada, seja para dar eficiência e produtividade e para transportar mais com menos, sempre com uma visão de fluxos, sem interrupções, otimizando o tempo de carga, de descarga. Um veículo comercial só fatura quando ele está rodando. Então, a partir da digitalização e conectividade, a gente consegue fazer com que a renovação de frota substitua as soluções que ainda são a maioria à base de óleo diesel. Diria que hoje nós temos as soluções são competitivas, elas param em pé. Existe 15% do PIB que precisa dessa solução. E existe também um outro percentual que compõe o PIB brasileiro que percebeu que essas soluções de negócio são uma solução também de monetização, de incremento de receita bruta e de solução, então, de impacto ambiental ou de desafio ambiental, se tornando uma nova oportunidade de receita. Finalizando, nós, como Scania, nunca vamos promover uma determinada tecnologia. Nós vamos promover aquela solução tecnológica que melhor se adeque a uma de 35 diferentes aplicações, que para quem não conhece, um caminhão é um caminhão. Mas na Scania, o nosso sistema modular permite que nós tenhamos uma especificação adequada para cada segmento, para cada aplicação e para cada operação individualizada. Dessa maneira, a gente confere, então, eficiência energética, a gente oferece as soluções digitalizadas e a gente oferece algo alternativo à solução fóssil movida a diesel. Então, em cada região do Brasil, nós vamos ver uma solução diferente, que pode ser movido a gás biometano, mas nas fronteiras agrícolas, do biodiesel, como descrito, extraindo componente energético, por exemplo, da soja, mas não extraindo e ainda permitindo o uso do conteúdo nutreico para a cadeia de valor que você mencionou, né? Eu gostei do carnificação. Essa é a melhor definição que eu escutei ultimamente. E se for o caso, principalmente nas zonas urbanas, nós vamos ver a eletrificação